Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que está contido nas Santas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Você já deve ter observado na sua Bíblia, ou por curiosidade, ou ouvido alguém falar sobre a Páscoa dos judeus. Era comemorada com um pão sem fermento, chamado pão asmo, também ervas amargas e também o cordeiro, né? O animal que era imolado era consumido naquele dia. Isso desde a época que saíram do Egito, lá da escravidão, nas mãos de Faraó, né? E você conhece um pouco dessa história. Mas sabe que hoje nós podemos observar que também a igreja comemora-se a Santa Ceia, né? E percebemos que as pessoas não olham muito o conteúdo, a fonte que parte, essa ideia que veio de Deus, que foi instruída aos primeiros que queriam servir a ele, aos judeus, né, depois que saíram lá do Egito e fizeram isso no deserto. E Jesus, ele vai comemorar a sua última Páscoa, ele vai pegar desse pão sem fermento, porque quando eles estavam comemorando a Páscoa, e nós vamos ver daqui a pouco, a última Páscoa, e ele fala que ele tinha desejava ansiosamente comer a última Páscoa, porque ele sabia que ele era o cordeiro que havia sido escolhido por Deus para ser imolado ou sacrificado em prol da salvação do homem. Até então eram animais que eram sacrificados, né? Mas o pão sem fermento, ou pão asmo, que encontramos na antiga aliança, ele era feito com a flor da farinha do trigo. Farinha, nós sabemos o que é farinha de trigo. Flor do trigo é o cacho do trigo que faz isso, eles chamavam de flor, tipo uma flor que vai produzir. E eles tiravam dali o grão e faziam a farinha da flor, né, do trigo, que é interessante observar. Também tinha outros utensílios que eles utilizavam na comemoração da Páscoa. Eu sei que 2 desses utensílios Jesus tomou naquela sua última Páscoa junto com seus discípulos e aí deixou para que praticasse isso na igreja depois da sua partida desse mundo, porque aí estaria sendo estabelecido o seu reino. Talvez você não tenha pensado sobre esse assunto, mas é importante porque nós vamos ser julgados segundo o que está escrito no Evangelho. Então nós devemos praticar, porque nós não estamos acima de Deus, nós estamos sujeitos a Deus. E os verdadeiros discípulos que Jesus, né, ensinou a sua palavra e tornou os discípulos dele, seguem os seus passos. Por isso Jesus falou, sede meus imitadores. Paulo repetiu isso na carta aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É dessa forma que nós podemos observar as Escrituras, podemos imitar o Mestre, mas nunca estar acima do Mestre. Então, o assunto hoje é tratando-se da ceia do Senhor. Então, o que é a ceia do Senhor? Nós precisamos examinar as Escrituras para saber os itens que devem ser praticados, do qual nós temos permissão para comer o pão, beber o suco da videira, quando estamos trazendo à memória a morte de Cristo. Se você não observou isso, observe, porque isso é importante. A sua salvação, a minha salvação, está baseada na obediência naquilo que Jesus deixou, para ser uma coisa feita espiritual. É importante observar isso. Em Lucas, nós podemos observar esse aspecto. Lucas capítulo 22, Jesus está chegando na sua última Páscoa e ele começa a conversar com seus discípulos porque já estava próximo ele ser preso, ser entregue por Judas para ser crucificado junto com 2 malfeitores. E nesse momento ele menciona a sua última comemoração da Páscoa dos judeus em obediência aos ensinos que está na lei, e nesse meio ele vai instituir a sua ceia, a Santa Ceia, que hoje é celebrada nas igrejas. Mas nós podemos observar, para ser imitador de Cristo, devemos ter a mesma humildade e submissão aos seus mandamentos,
aos seus ensinos. Em Lucas 22, nós encontramos o aspecto que ele descreve nesse objetivo principal, que é lembrar do seu corpo comendo pão sem fermento e lembrar do seu sangue que foi derramado, sangue do justo para os ímpios, do quais somos nós, que é celebrado com suco da videira. Suco puro não pode ser fermentado, porque senão já tem fermento. O pão sem fermento e o suco sem fermento. Esses dois itens é super importante, ou de suma importância nos nossos dias de hoje. Ele começa a descrever-se em Lucas 22. Estava próximo a festa dos pães ázimos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas como tirar-lhe a vida de Jesus, porque temia o povo. Então, nesse momento, os principais estavam caçando um modo para tirar a vida de Jesus. Sabemos que ele veio para morrer, por mim e por você, e por todos que querem morar com ele. Mas é uma forma meio esquisita. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas estavam procurando um meio para tirar a vida dele. Aí fala no versículo 3, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram-lhe e dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus, né? E aí perceberam que não podia ser naquele momento dessa festa, porque era a festa da Páscoa. Estavam preocupados, senão ia poder haver muito tumulto. E era um período de respeito, uma cerimônia que os judeus comemoravam, cujo Jesus vai agora participar de sua última Páscoa, mas era obediência a Deus, então não queria tumulto naquele momento, né? E Jesus chega, chama os seus discípulos à parte e começa a conversar com eles. Olha, no versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Páscoa é essa dos judeus, né? Jesus, pois, enviado Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde quereis que os preparamos? Então lhes explicou Jesus, ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, seguiu até a casa em que entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, né? Ali fazei a preparação. Indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Percebeu que importava comer o pão asmo. Festa dos pães ázimos, no versículo 7. Esse pão significa sem fermento, ou para um povo que saiu do pecado, que eram os judeus. E Jesus, em obediência à lei, porque ele veio para cumprir todos os detalhes da lei, inclusive a sua morte, faz parte do cumprimento da lei, que era com derramamento de sangue, a morte da vida do Cordeiro, no caso aqui seria Cristo, e ele vai para um separado dos judeus e vai junto com seus discípulos. Até mencionei isso em um outro vídeo que eu acabei gravando, né? Sobre a ceia do Senhor. Mas o aspecto aqui, nós podemos observar que era o pão sem fermento. Esse pão sem fermento era feito com a farinha da flor do trigo. Como eu disse que tinha outros itens, e Jesus menciona para eles agora que ele está tendo desejo ansiosamente, ou desejado ansiosamente, comer com eles a última Páscoa. Aí ele diz no versículo 14, chegando a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento.
pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele estava ansioso para que chegasse o dia. Na verdade, ele ia passar por sofrimento, mas para comer a última Páscoa, antes do sofrimento. Porque ele só ia depois agora na igreja, quando passasse aquele período de prisão, de tumulto, que começasse a ser pregado o evangelho e surgisse a igreja que pertence a ele. Mateus 16, 18 fala que a igreja pertence a ele, a Cristo, e não a homem algum. E a igreja que pertence a ele segue esses objetivos. E Jesus aqui, ele fala que ele está ansioso, porque ele só vai comer de novo no reino. Você sabe quando o reino de Jesus foi estabelecido na terra? Não, foi estabelecido após a sua morte. Uma vez que ele ressuscitou e voltou aos céus, ele estabeleceu o seu reino aqui na terra. Aí, cada vez que estamos celebrando a ceia do Senhor com o pão sem fermento e o suco da videira, que vai nos explicar daqui a pouquinho, suco da videira, o cálice, ele está presente na mesa, na igreja, conosco. Por isso devemos levar a sério o dia da ceia. Não é de qualquer maneira que se faz. É trazer à memória o sacrifício de Cristo. E o que representa o corpo sem pecado é o pão asmo, o pão sem fermento. Do seu sangue, o que representa o suco da videira sem pecado. Pois bem, estando todos ali comemorando a última Páscoa, Jesus mostrando aquela ansiedade, porque logo vinha o seu sofrimento, e ele toma um pão no meio. Qual pão que ele tomou? O pão sem fermento, pão asmo que eles estavam celebrando. Então Jesus pega dois itens que veio da antiga aliança, como eu disse que tinha mais itens na comemoração da Páscoa. Jesus toma dois itens, o pão sem fermento e o suco da videira. Ele diz bem assim no versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O cálice do suco da videira, o suco que representa o sangue. Então, suco da videira, o cálice que ele está tomando, né? Da nova aliança. Ele fala lá em Mateus 26, 26, que é o fruto da videira. Então, não tinha fermento também. Agora, por que é que nós estamos conversando sobre esse assunto hoje aqui nesse vídeo? Porque é comum você chegar em vários grupos religiosos que não tenha preocupação com esse item, que é de suma importância, representa um corpo sem pecado e um sangue sem pecado. As pessoas usam pão comum ou qualquer outro item, no lugar de tomar o suco da videira, ou tomam água, ou tomam um suco de qualquer outra coisa, menos o de uva, da videira, né, que fabrica-se o vinho. Então não estão preocupados com esse aspecto. Mas se Jesus fez isso para os seus discípulos, e hoje queremos ser discípulos de Jesus, devemos praticar a mesma coisa. Porque senão nós não somos verdadeiros discípulos deles. Somos discípulos de nós mesmos ou de algum líder religioso que não está preocupado com as palavras que saíram da boca de Jesus. E lembra bem o que Jesus disse em Mateus capítulo 28. Ele fala para os seus discípulos, antes de voltar aos céus, ele tem uma conversa com eles ali. É interessante observar que essa conversa está envolvendo eu e você que queremos chegar aos céus. Pensa nisso.
Se você não está preocupado em chegar aos céus, então pode fazer de qualquer maneira que você achar, ou segue o aspecto do seu líder da sua igreja, então não precisa preocupar com nada. Mas se você quer chegar aos céus, então preste bem atenção. Após Jesus ser entregue para os judeus, que cumpriu as escrituras, ele vai ser morto, aí vão entender tudo bem. Ele diz para eles, em Mateus 28, no versículo 18, para os apóstolos, que seriam as testemunhas oculares de Cristo, aquelas que podem passar perfeitamente todos os itens do que aconteceu com Jesus e o que ele ensinou, porque eles são colunas baluarte da igreja. Se você não obedece à palavra de Cristo, que foi passada para os apóstolos, que são colunas baluartes da igreja, você não está preocupado em chegar aos céus. Mas se você está preocupado em chegar aos céus, veja um dos itens. Aí isso não é tudo. Veja um dos itens que foi falado e que nós devemos observar. Jesus chega para os apóstolos e diz assim: e aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus recebeu do Pai toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão e façam aprendiz de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam aprendiz. Faça com que pessoas creiam nessas palavras. Pregue a palavra, porque é a palavra que vai dar a salvação. E ao mesmo tempo ele diz para eles: e vocês vão estar fazendo o seguinte, depois de ser batizado, depois que a pessoa tomou a decisão de aceitar eu como Senhor e Salvador, que seria Cristo como Senhor e Salvador, vocês batizam ele e começa ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Quais são as coisas que Jesus ordenou? A ceia no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7, é um dos apóstolos que está em uma igreja na cidade de Troade. O batismo é o nascer de novo da água e do Espírito, o lavar renovador e regenerador do Espírito, é um dos ensinos, e os apóstolos saíram pregando: arrependei-vos. Isso começou com João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas mostra fruto de arrependimento. Foi a mesma mensagem que os apóstolos saíram pregando. Já veio Cristo, vocês devem se arrepender, devem ser batizados e ouvir o que estamos ensinando. Por isso Jesus falou: vocês não têm autoridade para mudar o que eu estou falando, ensinando a guardar tudo que vos tem ordenado. Então, os apóstolos obedeceram a Jesus porque foram submissos ao que ele falou. E nós, para dar a salvação da vida eterna, devemos observar esses itens que Jesus ensinou. Os apóstolos obedeceram, completando o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É coisa simples a Santa Ceia? Sim. É pão sem fermento e o fruto da videira, o suco da uva sem fermento. São os itens que Deus permitiu que pudéssemos lembrar da morte do seu Filho, participando desses dois itens no primeiro dia da semana, quando estamos reunidos na igreja que pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser sábios para aplicar em nossas vidas e ser submisso aos ensinos que veio do Senhor e Salvador. Se tem ajudado você esses vídeos que tem postado, não deixe ele só com você. Mande para outras pessoas. Ajude outras pessoas. Seja um mensageiro do Senhor, da sua casa, onde você está. Abra corações de pessoas para que possam também ter o mesmo objetivo e a mesma esperança da salvação.
Você já é inscrito no canal? Muito obrigado. Se você está só visitando o canal, eu agradeço também. Mas se quiser se inscrever, fique à vontade, para que possa receber todas as vezes que eu postar mais vídeos, você está recebendo aí com você. Que Deus abençoe você e sua família.